Olá pessoal do YouTube, estamos aqui de volta para mais uma videoaula, aqui nesse cenário bacana no Bar Radiola, aqui na Vila Samarco, em Mariana. E o tema de hoje, obviamente, né, são as carretilhas. Roda a vinheta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é para que servem as carretilhas no mergulho. Muito bem, vamos começar com o mergulho em caverna e a função é meio óbvia, mas nem tão óbvia assim. A primeira regra do mergulho em caverna fala que eu preciso manter um cabo-guia contínuo entre águas abertas, que é aquele lugar onde eu tenho acesso direto para a superfície, e o ponto onde eu estou mergulhando. Muito bem. Antes de se explorar uma caverna, é uma caverna virgem, uma caverna que ninguém nunca teve. O mergulhador explorador, e esse explorador é um cara experiente, um mergulhador de caverna com muita bagagem, com muita experiência, com um alto nível de segurança, ele vai pegar uma carretilha primária grandona, maior do que essa, que é uma carretilha de exploração. Nessa carretilha, a gente chega a ter 300, 400 metros de cabo e a gente vai passando essa carretilha desde a área aberta, desde as águas abertas, passando por todos os trechos da caverna que o mergulhador vai explorando. Esse cabo guia, ele fica lá na caverna, ele fica fixo na caverna e aí a gente vai colocar essas setinhas, né? Apontando a saída. Muito bem. Essa é a primeira preparação da caverna, a exploração. Posteriormente, a gente pode voltar lá, trocar o cabo, que esse cabo de exploração ele é cheio de emendas, às vezes ele tem uns zigue-zagues desnecessários, ele vai num lugar, depois esse lugar não é legal, aí ele volta, e aí o cabo permanente, que é o cabo definitivo da caverna, ele vai ficar melhor passado, melhor organizado, porque agora o explorador já conhece a caverna, então ele sabe onde que é vantagem o cabo passar e onde que não é vantagem. E ali, nesse cabo, a gente volta a colocar setas, porém essas setas com distâncias marcadas a partir da entrada. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai botar a cada 30 metros. Então, primeira seta, 30 metros depois, tem a segunda seta escrito 30M, daí é mais 30 metros, 60 metros, apontando para a saída e assim sucessivamente. Muito bem. A gente tem o costume de, assim que a gente preparar a caverna, de não deixar a ponta daquele cabo exposta na água aberta. Por quê? Porque às vezes é um lugar onde tem turista que pode brincar ali e ver aquele cabo. Às vezes é um lugar onde o mergulhador recreativo, sem o treinamento para o mergulho em caverna, ele usa aquela área ali. É muito comum no México, Estados Unidos, você ter esses lugares que são compartilhados entre o mergulhador de caverna e o mergulhador recreativo ou até o turista, o banhista. Muito bem, então a ponta desse cabo, o início desse cabo, ele fica escondido lá na área de cave. O que é a área de cave? É a área onde é totalmente escura e de onde você não enxerga a saída, ok? Mas para que isso? Porque aí o mergulhador em caverna treinado, ele sabe onde está o cabo, aí sim ele vai pegar uma carretilha primária de 100 metros, de 60 metros, e vai amarrar a ponta dela na água aberta, que é onde tem acesso direto à superfície. E ele vai cabeando o trajeto até chegar na ponta daquele cabo escondido. E ali ele vai deixar a carretilha dele. Então, mantendo a regra número 1 perfeitamente seguida. Água aberta até o cabo permanente, essa carretilha, a gente chama de carretilha primária ou carretilha de águas abertas. E dali para frente, os cabos permanentes que ficam já previamente colocados na caverna. Muito bem, ainda dentro da caverna,
A gente tem os cabos principais, os circuitos principais, que geralmente passam nos caminhos mais interessantes, mais amplos da caverna. Porém, a gente tem os circuitos paralelos. E esses circuitos paralelos, eles podem ser acessados de duas formas. Ou o cabo tem bifurcações, que a gente chama de T's, né? É tipo assim, ó, o cabo permanente está vindo, e aí eu tenho uma bifurcação para a direita ou para a esquerda. Então, nessa bifurcação, eu vou colocar um marcador não direcional que eu chamo de cookie. Vou colocar ele nessa bifurcação para o lado de onde eu vim. Ok? Muito bem. Existe uma outra forma, que talvez seja até mais segura, de acessar os circuitos paralelos, quando esse cabo não está emendado fisicamente. Esse cabo simplesmente está passando próximo àquele cabo principal. Então, na marcação da caverna, eu vou colocar duas setas no cabo principal, vou colocar duas setas, uma distância pequena entre elas, apontando para o mesmo lado. Isso significa que aqui nessa redondeza existe um circuito paralelo. E a gente vai amarrar uma carretilha aqui e vai derivar para o cabo paralelo. Obviamente, eu vou colocar um cookie marcando de onde eu vim. E aí eu amarro a carretilha no meio das duas setas e faço a conexão física até o outro cabo do circuito paralelo, o que a gente chama de jump. Existe também o gap, onde um circuito acaba aqui, o outro começa aqui, e aí a gente emenda, faz essa junção com a carretilha de transposição, tá? Então, a segunda função da carretilha é fazer a transposição de um cabo para o outro, mantendo a regra número 1. Mantenha sempre um cabo guia contínuo entre águas abertas e ponto onde você estiver. Por que isso, gente? Porque, primeiro, eu tenho uma referência visual, não só de cabos, mas de marcadores, né? E também tem uma referência física, porque se eu perder a visibilidade, eu consigo voltar com a mão no cabo até a saída. E nos cursos de mergulho em caverna a gente ensina o pessoal a fazer isso, ok? Muito bem, pessoal, mas não é só de mergulho em caverna que se usa carretilha. A gente tem outras funções em outros tipos de mergulho. Por exemplo, eu posso mergulhar num lugar que a água não está boa, a água está turva, e eu tenho dúvida se eu vou conseguir voltar para o ponto de entrada / subida, né? Então eu posso fazer esse mergulho cabeando o trajeto, mesmo estando em águas abertas. Ah, mas Romeu, mas não é caverna, por que eu tenho que voltar para o ponto de entrada ou para o ponto de subida? Porque o risco de mergulhar no mar maior é ficar perdido, né? E aí você não conseguir voltar para o ponto onde você entrou, onde está o barco, certo? Então, esse cabeamento de locais onde a visibilidade não está boa, onde você tem dúvida se você vai conseguir voltar para o lugar de origem, é muito importante, ok? Também a gente pode usar nos mergulhos em naufrágio. A regra do naufrágio é a regra da caverna. Desde que você não enxergue a luz, você precisa passar um cabo. E mesmo quando você enxerga a luz, lembre o seguinte, um navio, um barco afundado, é um cenário onde um desastre aconteceu. Tem fio, tem coisa quebrada, geralmente ele está virado de um lado, virado do outro, então tem muito sedimento. Então o fato de você estar vendo a luz externa não quer dizer que você passa. Imagina que você tem uma janelinha, uma vigia, escotilha de barco, a luz passa ali. Aí você vai chegar lá e falar assim, como é que eu passo aqui? Eu não consigo passar, não caibo aqui nesse buraquinho. Então, é importante também nos mergulhos em naufrágios, lógico, com penetração em grandes compartimentos, onde você perde a luz da entrada de vista, você passa uma carretilha para poder ter uma paz de espírito, uma tranquilidade. Aí você pode curtir o seu mergulho em naufrágio com segurança, sabendo que seu caminho de volta está traçado, ok? E uma outra função da carretilha, que inclusive é a função mais utilizada, é soltar o SMB, que é o Surface Marker Buoy, ou Deco Marker, ou mesmo Lift Bag,
né? O que eu faço? É aquela boia, né, que eu encho, ela vai encher de ar, e com esse ar eu vou deixar ela subir, obviamente amarrada na ponta da carretilha. Ela sobe, à medida que ela sobe, o ar lá dentro vai expandindo e ela vai marcar a superfície e mostrar onde que o mergulhador está. Nós tivemos recentemente em Rifaina e lá a gente usa o SMB e a carretilha, todos os mergulhos. A gente entra, cai na represa, existe um certo fluxo, a gente vai mergulhando a favor do fluxo, nos cânions, entra no cânion, sai do cânion, vai para um lado, vai para o outro. Na hora que acabou o mergulho, eu solto o decomarker e aí o pessoal da embarcação vai saber onde que eu estou e ele sabe que eu já estou prestes a sair. Pode ser que eu esteja cumprindo uma descompressão, mas pelo menos eu estou ali prestes a sair da água e ele sabe onde eu estou, através do decomarker. Também no mar, né? Eu citei Rifaina porque a gente foi recentemente, mas no mar é mais importante ainda, porque você pega uma correnteza e vai ser arrastado, a embarcação sabe onde você está, né? Então, as carretilhas, elas realmente são fundamentais para os mergulhos seguros, porém, a gente tem que saber usar. Então, eu vou falar bastante aqui sobre como configurar, tipo de carretilha, tipo de cabo e tudo que é necessário para que o mergulhador saiba para fazer mergulhos seguros, seja em águas abertas, seja em naufrágios, seja em cavernas. Continua aqui que tem mais. Muito bem, gente. Continuando, vamos falar agora de tipos de carretilhas, ok? Essas carretilhas aqui, ó, são super bacana. A gente chama de sidewinder porque o carretel ele fica lateral em relação à haste, à pega. Existem outras que você usa nesse sentido, que o carretel está acima e não de lado. Mas são igualmente boas. Eu prefiro essas aqui porque elas têm uma passagenzinha super estreita e o cabo não entra aqui dentro, ok? Geralmente essas carretilhas vão conter entre 50 e 120, até 150 metros de cabo. Geralmente esse tipo de carretilha, com muito cabo, a gente usa para quê? Eu posso usar para explorar uma caverna? Posso, apesar de que as de exploração são realmente bem maiores, cabem até 300 metros de cabo. Posso usar para soltar um decomarker do fundo, onde eu estou fazendo um mergulho tech de 100 metros de profundidade. Uma carretilha pequenininha não vai ter 100 metros de cabo, essa tem. Então eu posso usar uma dessa aqui para soltar um decomarker do fundo. Posso usar para explorar um naufrágio por dentro? Posso, apesar de que geralmente os naufrágios não tem tanta área de penetração. Então essa pode ser que seja meio grande demais. E posso usar para unir águas abertas ao cabo permanente das cavernas, que é uma das principais funções, ok? Então, carretilhas primárias. Tem gente que chama de carretilha secundária, uma de 50 metros, e primária, uma de 100 metros. Mas é só detalhe. O primário significa que são carretilhas que são sempre usadas, ok? E nós temos também as carretilhas tipo spool. As spools são muito utilizadas no mergulho, não só no mergulho em caverna, mas no mergulho de uma maneira geral, e são muito apreciadas, porque são carretilhas muito simples. Primeiro, são bem mais baratas. Segundo, elas não têm manivela, não tem armação. Então, tudo é feito na mão. Eu tiro o mosquetão, guardo o mosquetão, e aí eu posso trabalhar com o cabo nas mãos sem risco de enrolar. Às vezes eu puxo ela, ela vai ficar meio solta, basta que eu enrole o cabo com as mãos para que ele volte para a carretilha. Essas spools, elas podem ter diversos tamanhos e diversos formatos, ok? Essa que está na minha mão, ó, uma que eu peguei lá no estoque da Dive Gold, é uma carretilha spool que vai caber a faixa aí de 30, 40 metros, e ela é chamada carretilha de água fria. Por quê? Porque ela é grandona e eu posso movimentar ela com luvas, ok? Eu simplesmente coloco a carretilha onde eu quiser e travo o cabo com o mosquetão. E depois, na hora de guardar, eu boto o mosquetão aqui e está pronto.
Essas spools podem ter materiais diferentes. Essa, por exemplo, é de aço inox, super resistente, né? Mais pesadinha, mas igualmente resistente. Pode ser maior, pode ser menor. Eu tenho, por exemplo, essas spoolzinhas aqui, ó, que a gente fabrica lá na Dive Gold, ó. A gente usina esse material, essa carretilha, a partir de um material bruto, de um tarugo de Delrin. Essa carretilha aqui tem só 10 metros. Ah, mas só 10 metros. Ela tem várias funções. Um pequeno jump, um pequeno gap, uma pequena amarração, soltar um decomarca de superfície. Então, ela é muito bacaninha, porque ela é maciça e pequenininha, cabe em qualquer lugar, tá? Bom, essa aqui é feita em Delrin, essa é feita em Delrin, essa é feita em aço inox, essa aqui é injetada, né, que é um processo industrial, mas seja como for, a função é basicamente a mesma. A gente tem um mosquetão duplo, que geralmente é de aço inox, né, 100% das vezes hoje em dia. Antigamente a gente usava mosquetões de latão, mas eles acabavam enferrujando. Então o aço inox é perfeito. E aí elas vão conter quantidades variadas de cabo, entre 10 e 40 metros. Mais de 40 é difícil, porque aí o spool vai ficar muito grande e aí talvez valha a pena você ter uma carretilha dessa aqui de 50, 60 metros ou até de 100, tá? Muito bem. Próximo bloco nós vamos falar de material do cabo. Muito bem, voltamos aqui para falar sobre os cabos que vão ser colocados dentro da carretilha. Porque a carretilha, na verdade, é só uma ferramenta, porque o que importa, o que eu preciso mesmo, é o cabo. E falando em cabos, nós temos cores diferentes. Romeu, qual que é a diferença do cabo alaranjado para o amarelo, para o branco? Nenhuma, é só estético. Tá? Às vezes eu prefiro um cabo meio alaranjadinho, meio amarelo, porque vamos supor que eu estou numa caverna no México, na Flórida, ali é tudo muito branco, então essas cores vão se destacar em cima do cenário branco, ok? Sendo que um cabo branco na caverna branca ele não se destaca. Mas fora isso, a cor do cabo é basicamente estética. Mais importante do que a cor é o material do que o cabo é feito. A gente acha aí no mercado, em lojas de material de construção, aqueles cabinhos, cabinho de nylon. Vamos lá, gente, vamos uma aulazinha de química aqui para a gente definir melhor os materiais. Quando eu falo nylon, nylon, na verdade, é um nome que surgiu é um nome comercial da poliamida, que é o nome científico, vamos dizer assim, do nylon. Por que nylon? Nylon, NY, New York, LON, de London. Então, esse material foi desenvolvido simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, quando eles chegaram ao final, eu tenho um material bacana, eu tenho um material bacana também, mas é igual, né? Não, então vamos dar o nome de nylon, porque homenageia duas cidades importantes nos dois países. Bom, pessoal, voltamos. Vocês vão perceber que eu tirei o casaco porque ficou quente e nós tivemos uns ajustes aqui no cenário, mas vamos continuar. Eu estava falando então do poliamida, que tem um nome comercial de nylon. Olha só, quando você for nessa loja de material de construção, você vai chegar lá, quanto que é esse cabinho de nylon? Custa 20 centavos o metro, 50 centavos o metro. Gente, isso não é nylon. Isso é um outro material chamado polipropileno. Polipropileno é um material muito mais barato, muito menos resistente, que não tem resistência à abrasão, não tem resistência à tração. O nylon, que é um material muito mais nobre, ele é mais denso do que a água, ele é mais pesado do que a água, então ele afunda. Também o poliéster, que é um outro material com características parecidas com o nylon, ele afunda, ele tem uma grande resistência à tração, uma grande resistência à abrasão e ele é negativo, vai afundar. O polipropileno, ele boia e esse material ele é
totalmente contraindicado para mergulho. Primeiro, porque ele tem baixíssima resistência. E segundo, porque ele vai boiar. Imagina se esse cabo solta uma amarração, ele vai fazer uma barriga para cima, e aí o mergulhador passa ali no meio e se enrosca no cabo, e aí a confusão está armada. Então, muito importante é o material. Para carretilha de mergulho é nylon ou poliamida ou poliéster. Esses materiais, eles podem ser tecidos, porque o cabo nada mais é que um fio daquele material tecido. E a forma como ele é tecido pode variar. Você pode ter um cabo arredondadinho, com um perfil redondo, né? Esses são bem legais. E você pode ter um nylon que a gente chama de kermanto, nylon ou poliéster, tá? Que é um nylon tecido, você vai olhar, a trama dele é meio chata, é meio larga e estreita, diferente do outro que é redondinho. Não faz muita diferença, são só formas diferentes de trançar o mesmo fio. O importante realmente é a composição do fio. Vamos falar de milímetros de diâmetro, porque aí a gente tem uma referência talvez até mais fácil. Então, por exemplo, um cabo desse aqui, ó, é um cabo de 1 milímetro de diâmetro. É um cabo redondo com 1 milímetro de diâmetro. Esse cabo ele tem uma resistência à tração de cerca de 70 quilos, sendo ele de nylon ou de poliéster. Então tá excelente. Se fosse um de polipropileno, não chegava a 20, tá? Para carretilhas, o mais adequado é esse, por volta de 1 milímetro, no máximo 1,5 milímetros. 1,5 milímetros talvez seja até um pouco grosso demais. Porém, nas cavernas, principalmente as cavernas preparadas para mergulhadores, onde você tem uma visita frequente de mergulhadores, como é o caso da Mina da Passagem, a gente usa cabos um pouco mais grossos, da faixa de 3 milímetros até 3,5 milímetros de diâmetro. Então ele é mais gordinho. Isso faz com que a resistência desse cabo seja infinitamente maior. Nós estamos falando de algo em torno de 200 kg de resistência à tração. Haja força para arrebentar um cabo de 200 kg de tração. E esse cabo tem mais resistência à abrasão, porque a caverna tem pedras cortantes. Então um cabo fininho desse, com um fluxo, por exemplo, ele vai balançando, esfregando na rocha, ele pode romper. O cabo de 3 milímetros, dificilmente ele rompe. Ele vai puindo e depois de muito tempo ele pode romper. Para vocês terem noção, a gente aqui na Mina da Passagem tem cabos que estão na água há mais de 20 anos e estão perfeitamente íntegros, ok? A certo é que a gente não tem fluxo. Cavernas com fluxo, a resistência tem que ser boa porque a abrasão é muito grande, que o fluxo movimenta o cabo, tá? Mas então, seja como for, se você for trocar o cabo da sua carretilha, compre em lojas especializadas de mergulho, cabo de poliamida, cabo de poliéster, ok? E é isso. Nosso assunto original carretilha está bem explorado, falamos, acredito que tudo que era necessário saber. Logicamente, a gente ainda precisa falar de aplicações, de como fazer as amarrações da carretilha, mas isso é assunto para outro vídeo, que com certeza vai aparecer por aqui, ok? Acompanhe a gente no YouTube, gente, acompanhe a gente no Instagram. É muito importante que vocês deem um like, ajuda a gente a crescer, ajuda o canal a crescer, e graças a Deus está crescendo bastante. Compartilhem esse vídeo, façam perguntas, a gente fica super feliz quando vocês perguntam, a gente tem a oportunidade de responder e consumam esse conteúdo porque a gente faz com muito carinho. Eu já tinha me despedido, mas acabei voltando porque minha diretora aqui puxou minha orelha. Eu preciso falar de qual é que é o momento de se adquirir uma carretilha, qual que é o primeiro contato do mergulhador com a carretilha. É só no mergulho técnico? De forma nenhuma. No mergulho recreativo a gente tem muitos usos para carretilha, igual eu já falei antes, especialmente de soltar um SMB, um Surface Marker Buoy, né, ou um Decomarker. Olha só, no curso básico o mergulhador ainda está às voltas com habilidades fundamentais, tipo batida de perna, tipo flutuabilidade, a respiração. Então dificilmente ele vai conseguir gerenciar uma carretilha, um negócio a mais no seu equipamento. Mas já no curso avançado, o contato com a carretilha começa. A gente começa a fazer navegações para orientação, às vezes pode usar um cabo como referência, a gente usa a carretilha para fazer uma busca e recuperação, e a gente usa a carretilha para soltar um Decomarker ou um Surface Marker Buoy.
Esse cara vai adquirir provavelmente uma spool assim de 30 metros, um decomarker, e aí o instrutor vai começar a ensinar ele a fazer essas buscas, busca e recuperação, buscas redondas, né? O perfil redondo, e soltar esse decomarker. E a partir daí, com o treino, o mergulhador vai começar a ficar hábil em tirar o mosquetão da carretilha, colocar o mosquetão da carretilha, guardar, onde configurar e assim por diante. Esse geralmente é o primeiro contato do mergulhador com a carretilha. À medida que ele vai evoluindo no treinamento, vai fazendo um curso de naufrágio, um curso de caverna, aí o uso aumenta e aí o contato vai aumentar e aí a habilidade vai evoluindo com o tempo. Ok? É isso aí, acho que agora não faltou nada.